Hello! Esse é mais um episódio do Pode, Vivi? Nós estamos aqui com um casal empreendedor que você precisa conhecer a história. Nós começaremos pelas histórias individuais, são empreendedores natos. Eu vou te dizer um negócio, se você não tiver com papel e caneta na mão, você vai precisar assistir mais 3, 4, 5 vezes esse episódio, porque todo o conhecimento que a gente vai botar na mesa faz muito sentido para a sua história. Precisa estar atento. Eu tenho o prazer de receber aqui Maria Cláudia e Rogério. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado. Obrigada, Vivi. Participar. Esse convite nasceu de uma forma bem interessante, né? Nós fomos jantar e ali eu já percebi que a gente tinha uma missão de trazer todo esse conteúdo para o nosso público aqui. Então, muito obrigada por terem aceitado, por estarem aqui. E aqui a gente tem um propósito. Então, a gente precisa trazer para essa mesa a história de sucesso construída de uma forma real, que é o que eu identifiquei, que eu sei que vocês têm. Começamos pelas histórias? Vocês topam? Claro. Estamos aqui para isso. Então, Maria Cláudia, eu vou começar com você. Vamos. Bora lá? Vamos. Quem é a Maria Cláudia? Maravilhosa! Obrigada. A Maria Cláudia foi surfista quando era jovem. Ai, adoro! Então, aqui nós temos o que está nos assessorando aqui, o Du, que é o cameraman. Ele foi surfista. Então, eu vou contar para ele que eu já surfei Waimea, Indonésia, Austrália, Waimea 18 pés, Gilead 8 pés, são ondas grandes, Vivi, né? Naquela época eu não era disseminado jet ski e eu surfava tudo aquilo. Tinha preparo físico, fazia um preparo físico gigante para poder entrar no mar, ondas de 3, 4 metros, né? Era o que eu almejava na vida e fazia. Foi muito legal. E eu estudei na Austrália. Eu me formei em Communication Business, marketing, seria marketing aqui no Brasil. Tem matérias de administração e matérias de comunicação, né? E depois, quando eu vim para o Brasil, morei 6 anos fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive já tive algumas empresas, mas sempre eu tive o objetivo de ter patrimônio, né? Preservar patrimônio e fazer bons investimentos. Então, esse foi o objetivo constante na minha vida desde jovem. Eu perdi meu pai cedo e eu tive que aprender e fazer gestão de patrimônio. Então, então eu aprendi a investir em imóveis, que é o que mais gosto, e também mercado financeiro, produtos financeiros. Mais conservador é o meu perfil, né? E que mais? Aí, ao longo desses anos, eu tive importação de bijuterias da China, da Coreia, vendia na 25, vendia no atacado, no Brás, vendia para atacadistas, né? E conheci meu marido, já tinha 40 anos, né, Rô? Quando a gente casou, mais de 40. Lindos. Eu acho, foi muito bom, porque eu pude escolher bem. Já tinha um critério alto. E é isso. E a veia criativa que eu amo? Me diz. Então, a veia criativa é muita criatividade. Uhum. Onde você quer começar? Vamos durante o episódio, então, a veia criativa? Vamos deixar o Rô falar um pouquinho, só para ele introduzir a história também. Bom, eu nasci no estado do Rio e com os meus 17 anos eu fui estudar em Minas Gerais. Fiz um curso que até hoje muito pouca gente conhece, que é Engenharia Agrícola. É uma mistura das engenharias para desenvolvermos tecnologia para o agronegócio. Eu me formei ainda recém-formado, com meus 20 e poucos anos, tive um grande desafio, que foi auxiliar no projeto e implementar o terceiro aterro sanitário de Minas Gerais. Naquela época, pouco se falava em lixo. Desde essa época, eu me dediquei à área de saneamento, principalmente em tratamento de efluentes. Com 4 para 5 anos de formado, ainda com meus 27, 28 anos, abri mão do emprego
e montei a minha primeira empresa. Foi uma torrefação de café e, graças a Deus, foi uma empresa de muito sucesso, né? Trabalhei com ela durante 19 anos e, ao longo dessa trajetória, surgiram outras oportunidades. Então, nesse caminho, eu me tornei professor universitário, né? Que eu permaneço até hoje, em diversos cursos, com diversas disciplinas. Montei outras empresas, tive uma empresa de limpeza urbana, uma de consultoria que eu tenho até hoje. Posteriormente a isso, eu conhecia a Maria Cláudia, né? Nós começamos a namorar e tão logo a gente se conheceu, a gente já teve essa afinidade muito grande. Vim morar em São Paulo já há 10 anos, né? Que a gente está juntos. E com ela, nós começamos a desenvolver projetos juntos, né? E o nosso último negócio foi uma granja, né? De ovos caipira. Eu falo que ela me dá muito suporte, ela me apoia em tudo, a gente troca muita experiência. E essa ideia surgiu dentro de uma oportunidade de negócio e nós tivemos a coragem de iniciar esse negócio em plena pandemia. Quando todos estavam parando, nós iniciamos. E em pouco mais de 4 anos, nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era estar nos mercados premiums de São Paulo. E no final do ano a gente foi coroado, né, com uma proposta, né, de aquisição da nossa empresa. Né? Nossa, que legal. Então, foi uma história muito bacana. Eu tenho que me segurar, porque esse é o casal mais incrível na minha visão assim, de vida. Esse é o Du. Gente, assim, ó, tem muita coisa pra gente falar. E sim, dos negócios eu quero trazer algumas analogias. Mas o que eu acho que é incrível, maravilhoso, sensacional é essa união de vocês. Que a gente fala de 10 anos, né? Sim. 10 anos de união. E como eu percebo que vocês se tratam, a forma que vocês trazem isso com naturalidade, existe alinhamento. Eu acho que isso está muito, muito, muito alinhado com o propósito de uma vida de sucesso. Não é só ter uma empresa de sucesso, um negócio de sucesso que foi vendido, é sobre o que é todo esse universo Maria Cláudia e Rogério. Uma vantagem que eu acho de ter casado com mais idade é que eu procuro ser respeitada. E, obviamente, para isso eu respeito muito ele. É um exemplo bobo, mas que para mim é importante. Quando eu ligo para ele, eu nunca pergunto assim, onde você está? Eu pergunto, você pode falar? Porque eu acho mais respeitoso. Sim. E jamais eu falaria para ele não fazer uma coisa. Não, é claro, conversando, quando ele me pede opinião, sim, né? Isso faz parte da vida, né? Mas, assim, jamais mandar nele. Não tem cabimento um adulto mandar no outro. Sim. Eu acho, e essa visão eu percebo, a gente nunca conversou muito sobre isso, né, Rô? Mas eu percebo que ele tem também. É natural entre a gente, né? O respeito mútuo, né? Isso eu acho que é a base do nosso relacionamento. A gente se respeita muito. Isso, e a questão dos alinhamentos que são às vezes no olhar, né? Você não precisa nem dizer ou impor nada, essa conexão, esse gerenciamento. Eu e a Maria estava combinando de ir em um restaurante, um local lindo, porque a veia de criatividade é sensacional. E ela me sugeriu algumas coisas, nós entramos na sala e disse, ei, Rô, já vou roubar a Maria Cláudia aqui para mim. E ele disse, sim, porque eles já estão alinhados e depois eles me contaram, né? Mas esse é um acordo muito legal que a gente tem. Esse acordo, ele não é feito para a gente sair sozinho, ele foi feito para a gente sair junto, né? Mas é um exemplo. Porque uma vez, houve uma festa na Unifenas, onde ele dá aula, foi uma festa incrível. E nós dois em casa lá, vendo pela internet a festa. Aí ele falou para mim, ele falou assim, eu não confirmei porque eu achei que não podia levar a esposa e depois... talvez pudesse, eu não sabia se você ia querer ir. Aí eu falei assim, não, Rô, daqui pra frente, se alguém chamar a gente para fazer alguma coisa legal, não precisa me perguntar, você já pode falar sim. Então, nós temos esse acordo. E aí nós temos esse acordo. Muitas das vezes eu chego em casa e aí ela me comunica.
Ó, nós temos uma festa hoje, tal e tal compromisso. Aí, tá bom. E é uma vida Dessa boa, forma. né? É uma vida sem... O que eu vejo, não tem barreiras. Sim. Não tem aquela coisa de, mas e se? Não, gente. A vida é feita para ser vivida, não é Sim, isso? sim. Eu acho que a diferença de um relacionamento saudável para um relacionamento que não é tão saudável é essa liberdade que você sente e esse companheirismo que você sente. É claro que eu respeito ele, é claro que eu sinto que ele me respeita. Eu acho que esse sentimento é o que faz um casamento ser duradouro, né? Sim. É esse sentimento, assim, que eu confio nele. É uma confiança muito mais ampla do que imaginar se ele vai me trair. Isso, sabe, não passa pela minha cabeça, mas eu sei que ele está do meu lado, entendeu? Isso é ser inteiro, né? Que às vezes as pessoas falam, mas vocês não são só... Cada um na sua individualidade que soma uma única coisa, né? Sim. Os nossos objetivos são comuns, né? Então, nós queremos, assim, trilhar esse caminho juntos. Essa foi uma opção que nós tivemos, né? E nesses 10 anos, conta-se nos dedos de uma ou duas mãos o tempo que nós não estivemos juntos. Ele trabalha em Minas, né? Eu fico mais em São Paulo hoje em dia, e ele vai para Minas toda semana. Mas fora isso, né, Rô? Poucas vezes eu fico viajei 2 dias, com minhas primas. 2 dias fora e o restante nós estamos juntos. Uhum. Na época desse negócio, nós trabalhamos juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí não dá para falar que é só flores. Não é, aviso. Vamos entrar, então, no caos. Porque também é um desafio das empresas. Eu sou mentora de negócios, eu conheço bem essa questão do alinhamento societário, do alinhamento empresarial, de como as pessoas, e não só relacionamentos conjugais, mas relacionamentos interpessoais mesmo. Como é difícil esse alinhamento e essa comunicação clara. Vocês passaram por esse processo na empresa e enfim, nas construções de vocês. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a Maria Cláudia, ela é muito focada no que ela faz. E ela tem um trato com as pessoas muito diferente do que eu tenho. Então, quando nós montamos essa empresa, e quando eu falo montar, nós começamos do zero, absolutamente do zero. Éramos nós e os pedreiros dentro de uma fazenda em que não tinha absolutamente nada, em plena pandemia. Tá? E ao longo, né, dessa trajetória, nós começamos a dividir responsabilidades. Ela assumia a parte financeira, a parte administrativa, eu ficava com a parte operacional e comercial, e nenhum entrava na área do outro. Existia esse respeito. Eu não comprava absolutamente nada sem que ela pudesse fazer a autorização. E da mesma forma, eu tomava as minhas atitudes comerciais com ela sempre respeitando. Então, esse casamento de personalidades diferentes no trato empresarial foi, acho que, a grande chave para a gente conseguir ter o sucesso que a gente teve na Granja. Né? Nós dividíamos as nossas responsabilidades, compartilhávamos os problemas, porque aí o problema não era dela nem meu, era da empresa. Né? Então, nesses momentos, nós buscávamos a solução junto. Mas, na maioria das vezes, quem tinha aí o perfil mais moderado, para conseguir conduzir de uma forma menos traumática... Acolhedora. Exatamente, era ela. Assim, falando, né? Nós dividíamos tudo, parece muito organizado. Mas, realmente, acho que tem um quê de caos. Porque o dia a dia, ainda mais de um negócio que está nascendo, você fica tenso, você fica com medo, você fica com raiva. Então, tudo isso, você tem vontade de gritar e xingar e mandar, né, mandar sumir ali da sua frente. Então, sim, você fica de mau humor. Sim, quantas noites a gente foi para casa sem se falar, né? E... tipo, com ódio até o dia seguinte. Até na hora do jantar. Faz parte, né? Isso existe, mas um traço que ajudou a gente a permanecer junto foi de... É ruim e é bom, mas eu acho que é mais bom do que ruim. É não explodir ali na frente do outro.
por exemplo, se você está com, por exemplo, momentos que eu tive muita raiva, ou dele, ou de, né, ou de alguma pessoa com, né, ali da granja, eu acho mais inteligente você ir, deixar aquela raiva passar e tomar atitudes que realmente vão mudar o jogo, né? Como é que eu posso dar um exemplo agora? De, assim, não sei um exemplo, mas você Transformar aquela realidade, né? Você tem que processar aquele caos na sua cabeça, aquela raiva, aquele desgosto. Vai, com um funcionário, por exemplo. Pegar aquele desgosto, aquele ódio, aquela vontade de, né? E sentir, né, Maria? Porque às vezes a pessoa evita tanto, mas se sente que você vive aquilo para depois transformar. Sim. Mas aí, por exemplo, então se organizar, o que eu vou fazer com essa funcionária que tá fazendo corpo mole essa, né? Vou notificar, vou preparar notificação, vou avisar, vou treinar de novo, vou, né? Com o empresário, importante sempre fazer prova, Isso. né? Conversei, prova. Tratamento preventivo. Sim. Né? Ir para essa linha. Então, porque às vezes você tratar de uma maneira desrespeitosa a pessoa, principalmente, né? Nos dias de hoje, você não ganha nada. Desvencilhar da parte emocional da parte profissional. Né? Basicamente isso. Vir para a razão antes exatamente, por exatamente. dentro, você não, tá... Por dentro a gente é um vulcão. E gerenciar essa emoção é muito inteligente. Sim. Muitas pessoas não estão atentas, mas que sim. Quando eu me conheço, que é outra coisa, né? Dá para perceber que vocês, no autoconhecimento, também lideram, que é a questão do eu me conheço. Então, deixa eu me reservar. Deixa eu pegar um papel que seja e colocar todas as possibilidades ali, depois eu vou lidar com isso. É mais inteligente. Mas eu acho que quem vai empreender, Vivi, precisa pensar nisso, sabe? Quem fica na zona de conforto não alcança sucesso. E fazer sucesso é desconfortável, não é? É desconfortável. É muito desconfortável. Você tem que... Porque as pessoas olham o resultado. Mas elas não olham a trajetória. E essa trajetória, se você não tiver seu autoconhecimento, equilíbrio emocional, competência para fazer aquilo, dedicação, porque o que faz escalar um negócio, o que torna um negócio de valor, é exatamente isso, é o seu comprometimento, a dedicação, é o quanto você vai mudar a vida dos outros. No nosso caso, eu posso dizer que eu tenho a sorte de tê-la ao meu lado. Que eu reconheço que existem várias faces como empresário que eu não sou tão bom quanto ela. E ela complementa isso. Obrigada. Gente, já teve umas 3 declarações de amor que eu tô tão feliz. É energia, né? Que lindo. E esse reconhecimento, que eu coloquei aqui uma palavra bem, bem grande, assim, ó, admiração. Sim. Existe isso em todo momento, em cada fala de vocês, em cada ação. A gente já foi jantar junto. Isso acontece o tempo todo. Isso é natural entre vocês. E a admiração aqui de casal, mas ela também vai para quem a gente modela. Ela também vai para quem está na nossa liderança. Assim, eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas que estão com a gente e sempre olhar o lado bom. E respeitar o lado bom, né? E lembrar dele na hora da raiva. Sim, com certeza. E nós temos uma vantagem. Nós gostamos de gente. É verdade, a gente gosta. Então, nós gostamos das pessoas, nós gostamos de abraçar as pessoas. Isso Tamo junto. faz a coisa fluir. Você viu aquele dia no restaurante? Podemos contar para quem está assistindo? Assim, pode vir, pode. Não. Você pode o que você quiser. A Vivi, nós conhecemos ela numa recepção da Corte, que é um salão de beleza masculino, e nós conhecemos a Vivi, assim, né? Nós aí começamos a conversar uns 15, 20 minutos, aí chamamos ela para jantar, vamos jantar, né? Vamos sair daqui? Ai, que barulhinho, E foi assim que nós nos conhecemos. E foi muito incrível. Foi uma noite muito boa. Foi um jantar maravilhoso, a gente falou, a gente riu, a gente falou de negócio, conversamos com o garçom que trouxe ali, que também é incrível. O Luizinho. O Luizinho. Né? E nessa noite eu disse, vocês precisam estar lá para trazer tudo isso pro episódio. Nós estamos aqui. Como é bom, né? Tá perto de pessoas que são incríveis. E quando você fala desse crescimento, tem muito bastidor doente. Então, a minha ideia com esse projeto é exatamente isso, trazer coisa real. É possível
tá tudo perdido, né? As pessoas precisam de referências boas para que elas também continuem nas suas jornadas. Eu conversei hoje, vindo para cá, estava conversando exatamente isso com a Maria Cláudia. Além desse lado empresarial, eu tenho o meu lado educacional, como professor universitário. E a gente veio conversando exatamente isso, a falta de perspectiva. Eu vi uns dados que 51% dos jovens que entram na faculdade não se formam 3 anos após o prazo. 25% abandonam no primeiro ano. Aí eu dei até um exemplo para ela. De cada 100 alunos que entrou na faculdade em 2022, em tese, somente 20 vão sair agora. Então, como que nós podemos pensar num crescimento de país se nós não tivermos essa referência, essa complementação de conteúdo, esse exemplo, né, empresarial, de empreendedorismo, para a gente poder mudar, né? Faz falta isso. E sabe, o mundo educacional, ele é maravilhoso. Ele também nos bombardeia com muitas informações e que precisa de profundidade, né? Eu acredito muito na profundidade. Sim. Quando você vem para um mundo meio superficial, nada se sustenta. Sim. E a gente fala de negócios, a gente fala de relações, a gente fala de casamentos, né? Por isso que eu achei tão importante a gente trazer essa junção. Sim, como professor universitário, você está vendo o que está acontecendo e em curto espaço de tempo a gente vai ter o reflexo disso rápido. Nós já estamos tendo. Exatamente. Infelizmente. E como é que a gente faz como empreendedor? Porque você também trouxe a questão do vamos acreditar, né? Para acreditar nessa veia, nessa forma de que eu mudo o meu mundo. Né? Não preciso fazer grandes movimentos, mas de repente eu começo a fazer um movimento interno do meu propósito. Eu acho legal o seu caminho, a sua busca, Vivi, porque sim, o Rogério, ele é mais expert em metafísica, mas sim, o que nós pensamos, o que nós fazemos, muda o mundo. Mesmo que seja um pouquinho. Se você conseguir mudar uma pessoa, já é um grande feito. E você trazer essa experiência verdadeira, você trazer esse conteúdo, buscar a verdade através das pessoas, buscar o que é muito legal, é importante. Pode direcionar uma pessoa. E tem beleza nisso, né? Tem beleza nisso. Eu tenho uma felicidade muito grande. Já passaram milhares de alunos nas minhas mãos. Uma área que eu tenho paixão é a área de saneamento, né? Então, eu faço muitos projetos. E hoje, uma das pessoas que aprova o meu projeto é um ex-aluno. Que orgulho! Então, explica quem que ele é. Porque, assim, esse aluno dele é aquele fiscal que as pessoas têm medo. Do órgão ambiental. Que todos têm medo, né? E teve um episódio até muito bacana que eu estava numa consultoria e me chamaram porque o fiscal havia chegado e todo mundo com muito medo, que ele era muito bravo. E quando ele entrou na sala, me abraçou e aí falou para os diretores, falou, olha, não me xingue. Tudo que eu aprendi foi com ele. Mas culpa é dele, assinou meu certificado. Mas é um motivo de muito orgulho. Que lindo! E nessa linha, eu tenho, acho que 10 dias, eu criei uma página exatamente para isso, para tentar levar estes conteúdos para essas pessoas que estão buscando. Porque o que eu percebi nesses 26 anos de faculdade é que, além de professor, também como empresário, a gente se torna referência. Sim. E isso dá muito medo, porque muitas das vezes eu falo alguma coisa e depois eu vejo esse menino repetindo. Olha, eu faço as pessoas chorarem. Para. Você vai inverter o negócio. Então, o que a Maria Cláudia estava dizendo é exatamente isso. Vou repetir o que eu disse lá atrás. Quem está na zona de conforto não muda o mundo. E se nós estamos incomodados, nós temos que nos mexer. E é o que a gente faz, é o que a gente tem feito. A Maria Cláudia, ela acabou de falar, muitas das vezes ficava chateada com alguma ação de funcionário, ela chamava e tentava fazê-lo melhor. Sim, então, nós tínhamos uma funcionária que até então a gente não acreditava que iria progredir na empresa, se tornou
o nosso braço direito se tornou uma grande amiga e com a venda da nossa granja, ela se tornou a principal dirigente para os novos donos. Legal. Então, foi uma evolução. E ela é uma pessoa que veio... Quando eu peguei o currículo dela, eu falei, não vai virar. Porque ela era dona de casa, assim, a vida inteira dona de casa, nunca trabalhou. O marido dela era encanador, né? E assim, o pessoal da construção civil ganha muito bem hoje em dia, Vivi. Então, ela não precisava trabalhar, ela tinha uma vida de madame. Ela ia para academia, ela pedalava, né? No interior. E ela é, assim, super... adora a gente também, adora a festa, então a vida dela era aquela, nunca teve uma preocupação. Aí o marido dela faleceu e com o tempo ela veio pedir emprego pra gente e foi a melhor funcionária que nós tivemos, disparado. O nome dela é Cris. E olha a transformação, né? Sim. Quando você acredita numa... Sim, então nós temos que acreditar. Né? Não, uma coisa que ele estava falando, ele falou que eu lembrei, que ele falou do projeto dele, do Agro é Lucro. Por quê? Porque na granja a gente sentia na pele que muitas vezes as pessoas, principalmente do agro, não têm tanto acesso à informação, a um técnico. Não é fácil a vida do pessoal do agro, viu? Como a gente, né, tem essa ligação muito próxima ao agronegócio, a gente enxerga com uma realidade muito diferente. A gente comenta com as pessoas mais próximas. Ninguém sabe o que está por trás de você comer um ovo frito. Toda a tecnologia, trabalho, tudo que tem que fazer para trazer aquele ovo para a mesa do consumidor. Então, nós temos um respeito muito grande, né? E essa vertente nossa agora, esse desafio é exatamente isso. É levar a informação, aí o que você falou, não a informação superficial, mas trazer aquilo que vai transformar a vida daquele indivíduo. Diretamente ligado com as necessidades do produtor. Perfeito. Porque muitas vezes, assim, que também está sozinho ali na lida, que também está carente, que precisa sozinho. De apoio. Porque muitas das vezes o profissional que o atende também não tem essa informação. Em função de todo um processo educacional que é carente, enfim, é deficitário. Nesse sentido, a internet está melhorando muito a vida das pessoas. E a Starlink, né? Diga-se de passagem. Porque no campo, na área rural, a Starlink muda tudo, muda o jogo para quem está no campo. Porque antes você não conseguia fazer trabalho de escritório na propriedade rural, né? E ter sistema na propriedade rural. E hoje dá para ter tudo isso, assim, ó. A antena do Elon Musk. Uma antena do Elon Musk que mudou a realidade. Controle. Isso para pequeno, médio. No começo da granja, eu trabalhava em casa e depois ia para a granja. Não podia ficar lá, porque como é que eu vou fazer? Emitir uma nota fiscal... controle de processo em sistema. Não tinha como, porque a internet era péssima, cara, e mesmo assim não funcionava. Então, com a Starlink, hoje em dia, a pessoa que tem propriedade rural pode fazer tudo. Então, pode assistir, pode viver. Pode viver. E vamos conectar essa galera já aqui. E essa realidade, Vivi, é o que sempre nos moveu. Sabe? O que a gente sempre observou? Eram aquelas lacunas que nós poderíamos ocupar, né? A própria questão da granja, existem inúmeras granjas. Hoje o Brasil é uma referência na produção de ovos, mas nós percebemos um nicho de mercado que não era explorado. Né? Então, uma oportunidade gigantesca. Sim, e da mesma forma, com esse olhar, a gente observa inúmeras oportunidades para pequenos, médios produtores rurais que muitas das vezes eles sequer têm ideia. Então, o objetivo hoje é exatamente levar isso e mostrar, se nós tivermos a oportunidade, ele também tem. Ele pode chegar aqui onde a gente chegou. Estender a mão, assim, que a pessoa, se agarrar a oportunidade, tem uma grande alavancagem. Sim. Isso é propósito, né? Sim. Isso é propósito. Sim. Aff, Maria. Agora, como é que continua o episódio depois do negócio desse? Eu vou dizer para vocês que, sim, todo o meu propósito está atrelado a isso. E quando eu venho, que eu quero muito trazer a criatividade da Maria aqui para a mesa,
que eu acredito assim, o que nós estamos fazendo é criar o invisível, né? Então, e é muito do empreendedor também. Eu acredito numa ideia, eu trago e vou criar isso, né? Vou materializar isso. Quando vocês falam do crescimento, que eu até ouvi uma passagem essa semana de como a gente precisa estar ao sol para evoluir, como uma planta evolui. Que precisa daquele sol. Você pode ficar na sombra, você pode escolher ficar ali no conforto, na sombra, mas se você se expor, se você se colocar ao sol, isso vai crescer de uma forma que você não faz nem noção de onde vai chegar. E quando eu comecei com a minha metodologia, porque então carreira de advogada, mentorei muitas pessoas ali, só que eu tive uma inspiração exatamente pelo que as pessoas falavam. Nossa, você me inspira, que legal, quero também, vou fazer, que foi o que você trouxe, né? Não sou professora, mas enfim, de alguma forma, fazendo ali alguma mentoria e trabalhando essas pessoas. E aí nasceu a metodologia Inspire, que tem pilares, e um dos pilares é a intuição. Eu trabalho muito isso aqui na mesa, porque não é nada místico, não é aquela coisa, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com que nós, na nossa evolução, trazemos dos nossos talentos e das nossas bagagens. Que quando você me fala sobre o seu livro, gente, ela vai lançar um livro sobre esse estudo de profundidade, sobre o que você quer trazer para esse mundo. Conta um pouquinho para nós essa construção. Do livro ou da criatividade em geral? Dos dois. Dos dois. Bom, criatividade em geral, ser muito criativo é assim, você inventa, depois você tem que fazer. Então... Eu sei bem como é isso. Inventar é a parte fácil, né? Mas, enfim, então, assim, eu tenho vários interesses. Como eu gosto de imóveis, eu amo artes, estudei arquitetura, mas o que me motivou a estudar arquitetura eu queria saber falar com o pedreiro, eu queria saber, não falar besteira, não ser enganada, né? Mas também tem um lado que eu amo arte e tudo. Então, a criatividade, acho que é isso. Eu tenho muitos interesses. E quando eu estudei, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque a gente tem mais repertório, é mais legal, você admira mais o mundo, né? Você conhece mais, você admira mais. E inventa mais também. Mas o livro, a questão do livro... Pera, vamos pausa aqui para a gente partir para o livro do lançamento, né? Lembra? Que vocês me disseram ser uma casa... É um imóvel lindo, maravilhoso. Da corte. Onde é a corte. A corte. É um imóvel lindo. Ele tem... Aliás, à frente, o pessoal da corte, eles fazem um marketing digital muito bom. Então, eles falam assim, essa fachada dá muito engajamento. Yes! Aí, quando sobe a escada, assim, é uma escadona, um pé direito alto, e é uma escadona, né, alta, glamourosa. Aí você vai aquela subindo, de casamento, assim, né, que você fala, eu sou uma... você se sente chegando lá. Tá, vai subindo a escada. Aí, quando você chega no rooftop, o telhado de vidro, aí você... cheguei, tudo de vidro lá no alto. Gente, é lindo. Eu que projetei. E eu soube disso, porque eles me contaram lá, que o Rô até falou, nossa, ela tinha aquela ideia na cabeça, ficava pensando como é que ela vai fazer. E a gente naquele dia estava vivendo isso. E ele me ajuda, ele me ajuda a viabilizar. Ele me aguenta, porque não é fácil, ele me dá bronca. Ela cria e eu executo. Olha que aí é onde perfeita. Aí que o negócio pega. Ela tem a liberdade total de criar e eu me preocupo com essa criatividade, porque depois eu preciso executar. Né? Mas até hoje deu certo. Deu certo. Deus. Não, e até assim, a gente tá lá onde a gente se conheceu, vive... É uma felicidade muito grande, porque quando você constrói um imóvel, principalmente um imóvel comercial, ele tem que ser neutro. Você imagina tudo o que pode ser, mas você não sabe o que pode ser e você tem que tomar decisões, né? Então, mas aí estando lá, e estando numa festa lá como convidada, é uma realização gigantesca. Com aquilo que você viu uma vez e que você imaginou. Podia ser qualquer coisa lá, né? Olhar uma casa antiga, né? Bastante antiga, uma casa muito deteriorada. Você olhar para aquilo e falar assim, nós vamos fazer o que aqui? E enxergar a beleza nesse momento. Sim, aí ela senta e desenha, e eu disse no início, ela é focada. Às vezes, 5:30 da manhã, cadê a Maria Cláudia? Ela ainda está sentada no computador
e até chegar à perfeição. Ela não se contenta com 1, 2, 3 projetos. E aí, quando chega, é aqui. Aí eu peço, pelo amor de Deus, para ela não fazer mais nenhum, porque eu preciso executar. Me ajude aí. Não, o negócio de obra não pode fazer alteração depois do projeto, porque fica muito caro. Então, eu estou falando um conselho que eu nunca sigo. Mas eu dou esse conselho. Estou falando algo que eu estou tentando dizer faz tempo. Exatamente. É o que a gente melhora com o tempo, né? Mas realmente... Mas esse exemplo é perfeito para o empreendedorismo. Porque sim, o empresário, o empreendedor, ele já visualizou, só que para ele materializar é um caminho, né? Isso. E tem que ter um planejamento bem feito. Hoje, a Maria Cláudia, ela tem já essa visão do todo. Né? Nas primeiras obras, ela ainda estava cursando arquitetura, né? E muitas das vezes mudava o projeto, né? No meio do projeto a gente precisava... E ela começou a entender o quanto isso era moroso, o quanto isso era caro. Então, hoje, no momento em que opta por uma construção, ou na verdade, vamos lá, até pela aquisição. No momento em que ela bate o olho no imóvel, ela já tem em mente o que vai ser ali, em termos de projeto. Sim, mas também tem o lado que, às vezes, reforma de casa antiga, muitas vezes você faz o projeto, mas você não sabe o que você vai encontrar quando começar a obra. Então, tem essa... eu tenho essa desculpa. No caso, sim. Né? Mas isso é um exemplo. Isso é um exemplo até para quem quer iniciar um negócio. Exatamente. Iniciar um negócio fazendo uma analogia com quem vai reformar uma casa. Você pensa em reformar o banheiro, mas quando você quebra, você estourou a parede do quarto e aí você resolve trocar o piso. Enfim, se você não tiver muito claro... E coragem, você se perde e perde dinheiro e você quebra antes de terminar a reforma que você projetou. E se frustra, né? E aí o emocional vai por água abaixo. Exatamente. Né? Então, são exemplos. Mas essa história, é claro que na vida eu já me senti... Claro que eu já tive muitas derrotas, né? Esse negócio de se sentir para baixo, quando eu me sinto assim, eu me lembro de eu me lembro o seguinte, é melhor morrer na arena. Se você for morrer, morre lá na arena, não morre como um covarde. Exatamente. Entendeu? E levanta de novo e segue. E a vida é isso, né? Se é para ser, vamos arriscar? Vamos. É importante arriscar até um nível financeiro que você consiga aguentar, né? A gente não pode ser louco não aqui. Não é loucura. Então, você fala assim, vou arriscar até aqui, né? Mas de vergonha, de tudo... Gente, vai, faz, erra, recomeça. Eu acho que essa coragem, isso assim, é um pouco de falta de juízo, é um pouco de coragem, mas é melhor morrer na arena, entendeu? Sim. Não morrer covardinho lá no sofá ou na sombra, na sombra, como a Vivi coloca. É lá no sol mesmo. Esturricando, mas tudo bem. Para viver tem que ter coragem. Tem. Viver emoções, viver amores, viver negócios. Sim. Porque no final das contas, né, como vocês estão brincando aqui, um relacionamento um testemunha a vida do outro. Sim. E para a gente abrir emocionalmente para alguém, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Muita. Para você ser verdadeiro. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Por isso que viver um amor incrível não é para qualquer um também, né? Não é. Ai, meu Deus, vamos aprofundar no livro agora? Livro. Eu soube hoje desse livro, quero saber mais. Ok. Gente, o livro é sobre Jesus do Chosen, tá? Então, não é um livro a respeito de religião. É um livro que traz o que Jesus, aquele homem que teve aqui na Terra, o que ele falou, que até hoje nós temos, né, escrito, nem todo mundo presta atenção, mas aquilo que ele deixou de escrito, que ele falou, né, que foi os apóstolos que deixaram, que refletiu na nossa sociedade, né? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe 4 heróis que tiveram como referência os ensinamentos de Jesus e aplicaram. Então,
William Wilberforce. Ele foi um parlamentar inglês que ele lutou 40 anos. Ele era parlamentar e ele lutou 40 anos contra a escravidão, né? Quando ele começou, ele foi ameaçado de morte, ele foi xingado. Ele teve inúmeros... Gente, 40 anos. A gente falou aqui em cair, em se sentir derrotado. Pensa, 40 anos, o que ele passou? Ele aguentou firme e forte. Mas, realmente, ele colocou 11 vezes a lei para votar contra a escravidão, né? 11 vezes. Então, olha a resiliência que ele teve. Esses heróis verdadeiros, eles são muito legais para a gente ter como guia nosso, né? E depois tem o presidente Lincoln. O presidente Lincoln, gente, ele eu amo. Ele é o meu queridinho Lincoln. O Wilberforce também, mas o Lincoln, ele era uma pessoa muito boa. Ele foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, que no fim, no frigir dos ovos, foi uma guerra dos estados que não gostavam da escravidão contra os estados... queridinho. Contra os estados que queriam manter a escravidão, né? E ele conduziu essa pauta com muita sabedoria e ele conseguiu influenciar muito bem os Estados Unidos para colocar no caminho da abolição, né? Ele foi assassinado, e uma das partes mais bonitas da trajetória dele foi quando ele foi fazer um discurso. A guerra tinha sido ganha, aí ele foi fazer um discurso. Tinha sido ganha, não, estava nos fins de ser resolvida. Mas ele foi num campo de batalha que se tornou um cemitério. E ele fez um discurso, né? E ele foi acompanhado do ministro dele. E o discurso é super curto. E ele falou assim, resumindo, ele falou assim: será que essa nação que foi criada sobre o preceito de que todos os homens são iguais pode existir? Será que pode existir uma nação baseada no preceito de que todos os homens são iguais perante Deus? Então, quem morreu aqui fez um serviço, prestou um serviço muito honroso, mas cabe a nós que aqui estamos provar se essa nação pode ser verdadeira. E aí, quando ele sentou na cadeira, ele falou para o ministro dele, falou assim: acho que o pessoal não gostou do discurso, porque foi muito curto, todo mundo ficou quieto olhando. Mas no dia seguinte, todos os jornais publicaram o discurso dele, e hoje em dia, os estudantes de história, eles amam esse discurso, eles têm decorado, e é lindo, é realmente muito lindo. Mas a vida do Lincoln, ela é maravilhosa. Ele não mandava, ele perdoava todos os soldados que pediam para eles que pudessem, né, que podia ser perdoado, desertores, ele queria perdoar. Até ele também, uma coisa importante que ele fez, quando ele negociou a paz, depois que eles ganharam a guerra, ele falou assim: olha, eu não quero massacrar o pessoal do Sul. Eles têm que ter direito a ter armas, porque na área rural você precisa, ainda mais naquela época, contra animais, né? Se defender e tudo. Então, assim, quando ele ganhou, ele não queria submeter o inimigo. Ele falou: não, nós precisamos, chega de guerra, nós precisamos recompor a nação. Então, isso é uma visão que é cristã. Essa visão de uma pessoa boa, um líder bom, foi as palavras que Cristo deixou para a gente seguir esse caminho, um caminho de bondade, de compreender o próximo. E todas essas reflexões você traz em analogia para que as pessoas possam fazer esses diálogos com elas mesmas e entender como a intenção do livro, a intenção de trazer esses ensinamentos para que elas tenham reflexões. Sim, a intenção é trazer esses ensinamentos, trazer um legado que Jesus deixou, que ele nos deixou. Então, ele nos deixou um legado de liberdade. Nós não temos escravidão no mundo hoje por causa das palavras de Jesus e desses homens que agiram, né, desses e muitos outros, que agiram com esses preceitos de respeitar o próximo. Eu já quero ler
Então, e a outra coisa, Vivi, que eu gostaria de falar, já quero é que ver. Deus está dentro de cada um de nós. Você não precisa ir longe buscar, perfeito. né? Aham, é. Uhum. É o pilar. Aham. E quando ela me fala, né, a respeito do que ela estuda, do que ela pretende escrever, a gente percebe o cerne de tudo está na liberdade, Liberdade. sabe? Que é uma coisa que hoje banalizou Uhum. o conceito de liberdade, né? E isso é muito profundo, tá? Vamos voltar um pouquinho para a parte empresarial. Boa. Se a gente não tem essa certeza, né, de estarmos num país onde nós tenhamos liberdade de produzir, de gerar riqueza, isso é em vão. Sim. Isso é em vão. Nós estamos vendo fuga de capitais. Será que essa fuga é só por uma questão econômica? Será? Né? Então, isso faz qualquer pessoa, sendo empresária ou não, refletir. Uhum. Né? Então, é um momento que a gente precisa repensar. E quando a Maria fala do Deus está em nós, e a gente olha para a frase que ele traz, né? Depois do discurso, será que as pessoas gostaram? E aquilo é uma explosão? Até ele mesmo se questionou diante de uma coisa objetiva que ele trouxe de uma forma real, mas que as pessoas se calaram. Quantos de nós, algumas vezes em discursos, numa fala, né, como professor, como influenciador, como profissional, a gente também tem essa voz, fala e se questiona. Uhum. Mas no final das contas, se a gente não põe a voz para fora, não manifesta isso, não manifesta esse Deus que tem dentro de nós. E a gente precisa olhar por esse lado bom, né? A gente tem no dia a dia histórias maravilhosas para serem contadas, Uhum. né? Você me permite, há 15 dias a gente teve um evento em que centenas de cientistas choraram. É verdade. Descobriram a forma de se quebrar uma proteína no câncer de pâncreas, que é o câncer mais letal que existe. Uau. E no momento em que divulgaram isso, que vai dar uma sobrevida a essas pessoas do mundo inteiro assistindo esse congresso remotamente, os que estavam presentes, todos choraram, que foi um marco na história da humanidade. E nós não vemos isso ser divulgado. Não. Então, isso é um exemplo de todos os dias nós podemos nos alimentar disso, e isso traz para nós uma maior, como é que eu vou colocar? Uma maior certeza que nós estamos no caminho certo, de acreditar nas pessoas, acreditar num negócio, não ter medo, que a Maria Cláudia falou, caiu, levanta. Porque existem coisas boas, né? Sim. Talvez não venda, talvez a tragédia venda mais. E nós temos que buscar esse caminho. Na grande massa. Né? Sim. Uma coisa que a gente observa na internet é que o que dá ibope, o que dá visualização são os extremos, né? E a vida é muito mais difícil ter equilíbrio do que ter qualquer extremo. Uhum. E andar nessa constância, né? Sim. É o que falta, inclusive em todos os movimentos que a gente fez aqui. Ai, eu sabia. Eu já sabia. E vou pegar o presente de vocês. A gente vai para a pergunta final. E a mensagem. Mensagem. Tem uma mensagem de vocês para nossa audiência. Então, já se preparem. Deixa eu pegar aqui. É um presentinho diferenciado por conta de não caber. Então, o presente oficial e o complemento. Ai, que lindo! Vivi, a caixa já é linda. Pode, Vivi? Pode! Ai, que lindo! Obrigada! Ai, o copo, amei! Vamos fazer um brinde? Ali só cabia uma, e aí eu falei, deixa eu colocar um complementinho. Vamos fazer. Tchim, nós vamos brindar depois com... Nós temos que depois brindar com vinho, com né? vinho, Sair daqui
Né? Obrigado. Obrigada, pela que lindo. mensagem. Não, e nós amamos copo, né, Rô? A Sim. gente coleciona. Que legal. Mas adoro. Copos de momentos especiais. Onde você quer que Pois é. deixa? Deixa eu pôr pra cá pra não incomodar vocês. Vou colocar aqui, ó. Esse eu já tinha certeza que isso aconteceria. Minha cara, derrubar tudo. Eu já tinha certeza que isso aconteceria. A profundidade do nosso episódio, Vira outra. até porque não tem como, né? A gente, Vai tampar. pessoas de verdade. Deixa ele ver ali o que ele acha. Aí. Certo. Pessoas de verdade, construções de verdade, com a profundidade que vocês trouxeram aqui. Eu sou muito grata por isso, porque é o que eu amo realmente. É trazer essa elevação de consciência para quem está lá em casa. Como a gente já falou, é uma jornada solitária. E se a gente não se acolhe, não traz ali uma comunidade forte, a coisa fica mais difícil. Então, sou muito grata pela entrega de vocês aqui. Com o nível de profundidade que a gente trouxe, a pergunta que fica para cada um de vocês é: se a gente fosse lá, nós três, tomar um café com Deus, e ele tivesse ali nesse café com a gente, falando sobre, primeira coisa, os talentos que ele deu a vocês, quais seriam esses talentos? A primeira coisa é agradecer ele, que eu agradecer. Acho que o talento é realmente a criatividade, coragem para seguir em frente e colocar no mundo. Pediria um pouco mais de disciplina e diligência, porque assim, você tem um monte de ideia, você tem que implementar, né? Então, pediria mais foco. Mas eu agradeceria muito. E paciência, eu acho que realmente não, é verdade. Eu falo brincando, mas eu acho que a habilidade de você olhar o outro, compreender o outro, enxergar a motivação do outro e principalmente ter paciência, eu acho que isso é uma habilidade, é verdade, né, Rô? Que eu tenho. Sim. Muito. Inclusive, eu sempre falo para ele acalmar o coração dele, tipo, qualquer raiva, qualquer coisa, para ele acalmar e fazer alguma coisa que vai trazer o resultado que ele quer, que não seja explodir na frente da outra pessoa, né? Acho que Habilidade. Seus talentos. Eu acho que, acima de tudo, coragem e esse senso empreendedor. Eu acho que, né, eu sempre tive essa ânsia de estar criando, né? Quando não é para mim, auxiliando outras pessoas. Né? As consultorias, né? E eu acho que é coragem. Eu acho que eu tenho coragem demais para fazer as coisas que eu faço. A gente continua o diálogo com Deus e aí ele fala assim: meus filhos, assim, ó, em determinado ponto da vida, eu vi que vocês estavam muito sozinhos. E daí, mesmo já com mais de 40, né? Foi o que você disse. Maria Cláudia, eu te trouxe o Rogério para... Para que ele trouxe? Para melhorar minha vida mais feliz, É verdade, Vivi. Qual é um presente que Deus te deu através dele? Através do Rogério? Olha, através do Rogério, eu tive mais... Eu sou uma pessoa melhor, já falei isso para você. Eu tive condições de ser mais organizada, mais profissional, ter uma visão mais ampla da vida. Tá bom? Veio organizar. Não, deixa eu contar agora. Agora vai ficar que bom. Que vocês nem sabem. O meu presente, grande presente, é um chefe gourmet em casa que adora cozinhar. Então, olha, gente, num dia você vai conhecer. Maravilhoso. Ele realmente cozinha muito bem. Pronto. Esse foi o presentão de Deus pra você. Rogério, o que foi que Deus disse assim? Ele tá precisando, deixa eu mandar a Maria Cláudia lá pra ele. O primeiro presente foi ela. Né? Sim, esse aí, ó, já embalado. Esse já veio embalado. Mas eu acho que a Maria Cláudia trouxe muito equilíbrio para mim. Ela reconhece tudo que eu faço, todas as coisas que eu resolvo fazer, por mais louca
ela pondera, conversa e me apoia, sabe? Então, ela é meu porto seguro em tudo que eu faço. Agora, quando vocês estiverem lá com 102 anos, qual vai ser o diálogo entre vocês? Vocês vão olhar para o de hoje? Puta, eu acho que nós vamos falar, vamos Tchau Marolense. Nós já temos as nossas, né? Nós adoramos festa. Então a gente fala assim, a vida ela é feita de algumas coisas, né? Amar a Deus, amar a família, amar o trabalho e fazer muita festa. É verdade. Fazer farra. Então a nossa mentalidade de velhinhos é a gente poder... a gente quer ser velhinho indo assim, em festa. Engajados, Esse é o nosso propósito, né? Sensacional. É isso que a gente pensa. O que eu vou falar? Eu vou falar, vamos para Tomorrowland? Vocês são muito lindos. A gente precisa fazer mais episódios com uma série, o casal incrível. Acho que faz sentido, porque as pessoas precisam muito disso, dessa energia e de entender que as empresas são de sucesso, os casamentos são de sucesso e a construção da vida de sucesso, né? Que é o mais importante. Sim. Não há empresa, não há casamento, né, de sucesso se não houver isso. Né? E qualquer pessoa, ela tem que buscar isso, sabe? Nós estamos falando aqui, mas isso não serve só para o empresário, né? Aquela dona de casa que está ali com a sua atividade cotidiana, se é aquilo que ela gosta, se é aquilo que ela ama, ela tem que ser valorizada por aquilo. E ela tem que se sentir valorizada por aquilo. Sim. Né? As pessoas têm que, na minha concepção, elas precisam deixar de olhar que o prazer e o sucesso é aquilo que está na rede social. Né? É aquilo que ela faz. Né? Se faz com amor, com dedicação, aquilo é sucesso. Aquilo tem que ser respeitado. Perfeito. Vamos para a mensagem final? O que vocês têm a dizer para essa galera, para essa audiência? Qual é o ponto que vocês trazem de observação ou de direcionamento? Olha, eu vou falar um dos meus heróis, o que ele falava como ponto de direcionamento. O Wilberforce, ele falava que Deus quer que nós sejamos felizes, que é a obrigação do ser humano ser feliz. Então, seria esse o meu ponto, buscar a felicidade mesmo. E dá trabalho. Dá trabalho. Eu penso algumas coisas, mas basicamente sendo direto. Primeiro, não tenha medo de ousar. É o que a gente mais observa, principalmente entre os jovens. Proatividade, medo do futuro, isso não pode existir. Então, as pessoas precisam entender que estão aqui para algum propósito. Então, nós não podemos ter medo da vida. E, da mesma forma, eu acredito muito, isso está lá no Deuteronômio, né, no Evangelho, nós temos que ter lado. Nós precisamos optar. A vida ela é feita de opção. Lá no Deuteronômio está escrito, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Então, nós precisamos entender isso na vida. Eu tenho as opções de ficar em casa, no sofá, vendo a vida passar, né? Tem uma analogia muito boa. A grande maioria das pessoas se sentam na arquibancada para torcer para aqueles que têm coragem de disputar uma partida. Nós temos que entrar em campo e disputar essa partida. É ficar na arena, como a Maria Cláudia falou. Eu acho que se as pessoas entendessem isso, nós estaríamos numa sociedade muito melhor. Perfeito. Que lindo. Maravilhoso. É o que a gente precisa, todos os dias, inclusive. De acordar com uma energia dessa para a vida. E o dia a dia, né? Um dia de cada vez. Inaugurar um dia e fechar ele com chave de ouro. Eu estou muito feliz. Eu estou em êxtase aqui, porque foi ainda melhor. Eu já imaginava que seria incrível. Mas vocês enriqueceram muito esse episódio. Eu sou muito grata por isso, porque tem uma galera lá em casa que precisa disso. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço. O seu trabalho é maravilhoso. Linda. E eu quero saber mais sobre o seu novo projeto. Bora junto. Porque precisa de criatividade, de ousadia, precisa de tudo isso aqui que vocês trouxeram. Então você vai me contar que nós vamos sentar e conversar mais. Muito obrigada. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Pode Vivi? Pode, Vivi. Pode. Easy, I'll tell